Olá, nesse vídeo vamos explicar as configurações de rede necessárias para podermos acessar o Solution Web de um ambiente de fora da empresa, através da internet. Quando configuramos o Solution Web no servidor da empresa, ele é instalado como um serviço e esse serviço ele fica rodando em uma determinada porta. Para acessarmos esse serviço dentro da própria empresa, é bem tranquilo, é bem fácil, né? Precisamos apenas informar o endereço IP, então, do servidor e a porta onde esse serviço foi instalado. Nesse nosso exemplo aqui, o endereço IP ele é 192.168.0.119 na porta 8888. Então, quando a gente digita no próprio navegador esse endereço IP, dois pontos 8888, a gente então tem acesso à ferramenta do Solution Web. Mas essa configuração ela acontece apenas dentro da empresa. Só que em muitos outros casos é interessante também que esse acesso aconteça de fora da empresa. Daqui a pouco um técnico externo, um vendedor externo, ou mesmo um funcionário fora da empresa onde precisa acessar o sistema que está rodando, então esse serviço que está rodando dentro da empresa necessita de algumas configurações adicionais que precisam ser feitas então pelo time de redes do próprio cliente, do próprio da equipe que mantém então aí os próprios servidores, tá? A própria rede da empresa. Tem um exemplo aqui que mostra uma topologia bem simplificada, como é feita então, como é feita essa configuração. Pegando esse exemplo aqui, nós temos aqui no lado esquerdo os computadores que são da empresa, cada computador com um endereço diferente, e esse último aqui embaixo seria o servidor onde a gente tem o Solution Web então instalado, tá? Quando a gente está fora da empresa, no caso a gente está aqui em algum lugar na internet, a gente precisa acessar o serviço que está rodando aqui nessa máquina com o endereço 119, a gente precisa fazer algumas configurações aqui no meio. Dependendo da empresa, pode ser um firewall, pode ser um modem, pode ser um roteador, né? Então a gente precisa fazer algum tipo de configuração dentro desse equipamento, onde a gente consiga saber toda solicitação que chega através da internet, ela precisa então ser redirecionada para aquele servidor em específico, tá? Como eu comentei, essa configuração ela é feita pelo time de redes da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui de como isso pode ser feito no modem da NET, pelo menos para a gente ter uma ideia daí de como são essas configurações. Aqui eu estou no modem ARRIS, que ele é um modem da Claro. Aqui na aba de Firewall, a gente, claro, precisa entrar nas configurações do modem, com o seu usuário e senha. E nesse caso desse modem especificamente, aqui na aba Firewall a gente tem Virtual Servers ou os direcionamentos de porta, que realmente é o que nos interessa. Então pode ser chamado como servidores virtuais, direcionamento de porta, NAT, endereçamentos de rede. Então a ideia é a gente informar para o nosso modem ou para o nosso roteador toda solicitação que chegar através de uma determinada porta, ela precisa ser redirecionada então para um endereço específico. Aqui nesse nosso exemplo, a gente vai informar então que toda a solicitação que chegar na porta 8888 vai então ser redirecionada para o nosso endereço 119 na mesma porta 8888. E com isso então a gente já tem ele configurado. Tem um outro detalhe aqui também, pegando aqui
essa nossa topologia, que seria esse endereço WAN. Né? Normalmente os provedores de internet, quando é contratado uma internet, eles não fornecem esse endereço de forma fixa. Eles fornecem esse endereço de uma forma dinâmica. Então hoje pode ser um endereço, amanhã pode ser outro endereço. E para que se faça esse acesso de fora, através da internet, esse IP ele precisa ser, esse endereço no caso, ele precisa ser fixo. Né? Então normalmente isso não é um custo que as empresas acabam, é um serviço, né? Que pode ter um custo adicional que os provedores de internet aí eles podem te disponibilizar também, tá? Mas o ideal aqui é que sempre seja um endereço fixo, porque daí a gente consegue fazer outras configurações adicionais e tu vai ter sempre o mesmo endereço acessando, né? Não teria necessidade de ficar variando o endereço que é utilizado então como acesso. Então um dos pontos seria fazer essa verificação se o serviço de internet foi contratado tem o IP fixo, a outra seria fazer então a configuração do modem ou do roteador, né? E essa configuração daí na rede interna a própria CyberSoul faz daí para fazer a instalação do Solution App.